Quem é o anticristo? Existe luz suficiente na Bíblia para identificá-lo? Como ele vai deturpar a palavra de Deus e também a sua igreja nesta terra? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, o Anticristo e a Mulher de Vermelho. No dia 7 de agosto de 1888, um morador de um conjunto habitacional de East End, um bairro pobre em Londres, encontrou o corpo de uma prostituta chamada Martha Turner. Ela foi a primeira de uma série de vítimas. Depois dela vieram mais 4, todas meretrizes que frequentavam os bares da região. A última foi assassinada em 9 de novembro daquele mesmo ano. Sabe, a polícia londrina ficou quase enlouquecida. O assassino teve até a ousadia de anunciar seus crimes à Agência Central de Notícias, identificando-se apenas como Jack, o Estripador. Parece que ele estava bem certo de que nunca seria descoberto. E efetivamente nunca o foi. O inspetor Charles Warren, que comandava as investigações, demitiu-se e Jack desapareceu tão enigmaticamente quanto apareceu. Embora muito mais inteligente, ousado e astuto do que o assassino londrino, o demônio parece ter certeza de que também nunca será desmascarado. Mas sua história está chegando ao fim. E o interesse que a humanidade toda tem pelo que trará este novo milênio pode ser a chave que estava faltando para que os homens descubram no Apocalipse as artimanhas do inimigo. Mas quais são as afirmações da Bíblia com relação às tentativas do inimigo de Deus para enganar os seres humanos? Veja o que o próprio João, autor do Apocalipse, disse em 1 de João 2, verso 18, acerca dos perigos dos últimos dias. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui o apóstolo João fala não apenas de um anticristo, mas de muitos anticristos. Anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. E não precisa maior explicação para saber que o grande inimigo de Cristo é o diabo. Só que ele tem muitas formas de apresentar, usando muitos instrumentos e disfarces. Por isso não podemos falar apenas de um anticristo, mas de muitos que lutam para usurpar a soberania que Cristo merece. Por exemplo, existem duas maneiras de colocar-se contra alguém. A primeira é atacando e perseguindo. E quando as medidas de violência não dão resultado, é possível também destruir uma pessoa desvirtuando seu caráter, isto é, projetando uma falsa imagem da verdadeira pessoa, fazendo-se passar por ela ou colocando-se no lugar dela. Mas João diz mais. Os anticristos, ou seja, as pessoas que tentarão perseguir ou desvirtuar o caráter de Cristo, sairiam inclusive do coração da igreja chamada cristã. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, complementa o pensamento de João, relatando em 2 Coríntios 11, versos 13 e 15, o seguinte: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Ah, meu amigo, realmente pode ser doloroso descobrir que, pensando que estávamos servindo inocentemente a Deus, estávamos em realidade servindo ao inimigo de Deus. Isto seria terrível. E é por isso que deve ser motivo de séria análise. Mas aonde encontrar luz? Tem a Bíblia alguma orientação para nós? Voltemos ao livro de Apocalipse
E lembremos-nos que no capítulo 12, a igreja de Deus é simbolizada por uma mulher pura vestida de branco. Já no capítulo 17, encontramos outra mulher vestida, desta vez de vermelho. O anjo a apresenta para João da seguinte maneira. Leiamos o Apocalipse capítulo 17. Capítulo 17, versos 1 e 2, diz assim: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. João continua relatando nos versos 3 e 5 que o anjo transportou a um deserto e então viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Evidentemente, querido, essa figura feminina é uma das formas em que o anticristo se apresenta. Mas a quem simboliza esta mulher adúltera, cujo nome é Babilônia? Já vimos anteriormente que mulher, na profecia, é símbolo da igreja. Esta mulher vestida de vermelho é, sem dúvida nenhuma, símbolo de uma igreja prostituída que deixou de ser a igreja de Deus, embora continue pretendendo sê-la. Mas não acho que seria sábio usar de arrogância apontando essa ou aquela igreja. Seria mais sensato que você tirasse suas próprias conclusões sem forçar muito a palavra de Deus. O nome dessa igreja é Babilônia. E para saber onde está Babilônia hoje, é preciso saber quem era Babilônia antigamente. Evidentemente, o Apocalipse não se refere mais à Babilônia antiga, porque aquela cidade foi destruída e, segundo o profeta Isaías, jamais seria habitada de novo. Apocalipse é um livro simbólico e Babilônia, com toda certeza, simboliza algo. Mas o quê? Vejamos algumas características. Babilônia antiga teve suas raízes na construção da Torre de Babel, através da qual os homens tentaram escapar dos juízos divinos. Ela representava o esforço humano para colocar-se no lugar de Deus e chegar às alturas da terra. Segundo, Babilônia foi perseguidora do povo de Deus, que naquela época era Israel. Terceiro, Babilônia introduziu o culto a muitos deuses pagãos, especialmente ao deus Sol. Para entender a quem simboliza aquela mulher de nome Babilônia, é preciso perguntar-se: existe hoje no mundo algum grupo religioso cujo líder ou líderes pretendam ser representantes de Deus nesta terra, reivindicando para si prerrogativas divinas como a infalibilidade e o poder de perdoar pecados? Segundo, existe hoje no mundo algum grupo religioso que perseguiu pessoas em algum período da história pelo simples delito, entre aspas, de desejarem obedecer apenas ao que Deus pedia na Sagrada Escritura? Terceiro, existe hoje algum grupo religioso que, além das duas características anteriores, promova o culto a muitos tipos de imagens e especialmente promova a adoração a Deus no dia dedicado ao sol? E a profecia de Apocalipse 17 apresenta ainda outras características. Vejamos, primeiro, a prostituta está sentada sobre muitas águas. E segundo o próprio Apocalipse, as águas onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Segundo, quer dizer que a igreja, simbolizada por esta mulher, exerce domínio sobre multidões de inúmeros países, nações e línguas. Essa mulher
se prostituiu com os reis da terra. Em outras palavras, esta igreja tem o apoio de governantes e reis de todas as partes. Terceiro, esta mulher embebedou todos os que habitam na terra com o vinho da sua devassidão. O vinho é o suco de uva fermentado. Na Bíblia, o vinho é usado como símbolo de doutrinas erradas que não têm apoio bíblico e que geralmente não passam de tradições humanas. Revisemos, por exemplo, alguns desses ensinamentos. A Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e de doutrina. Qual é o apoio bíblico para isso? 2 Pedro 1,19, 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Em contrapartida, a igreja simbolizada por Babilônia ensina dogmas que a igreja traz. E a regra de fé são esses dogmas. Qual é o apoio bíblico? Não existe. Segundo, a doutrina correta nos ensina que somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Qual é o apoio bíblico? Efésios 2, 8 e 9. E o que ensina a doutrina errada? Devemos fazer penitências e obras meritórias para salvar-nos. Apoio bíblico? Não existe. Terceiro, a Bíblia ensina que Cristo é o único mediador. Apoio bíblico? 1 Timóteo 2, 5. Mas a doutrina errada ensina que os santos também podem ser mediadores. Qual é o apoio bíblico? Não existe. E por último, a lei dos mandamentos de Deus não foi mudada por Jesus e ele não autorizou mudança nenhuma. O apoio bíblico está em Mateus 5, 17 e 18. A doutrina errada ensina que a lei dos 10 mandamentos de Deus pode ser mudada pela igreja. Qual é o apoio bíblico? Não existe. Outra das características da Babilônia moderna é que ela é a mãe das meretrizes e abominações. Quer dizer que essa igreja gerou outras igrejas. Se existe mãe, existem filhas, que de alguma maneira se assemelham à mãe. Algumas das doutrinas das filhas não provêm da Bíblia, mas da mãe. As puras doutrinas foram contaminadas com o vinho da mãe. Sabe, no verso 6 de Apocalipse 17, menciona-se a mulher Babilônia embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Novamente, fala-se aqui de perseguição, de uma igreja que em algum momento da história foi intolerante com os hereges, entre aspas, pelo único motivo de que estes não aceitavam seguir as tradições religiosas e preferiram obedecer à palavra de Deus. Existe algo mais que precisa ser dito. Segundo o Apocalipse, a mulher embebedou as pessoas com o vinho da sua fornicação. E quando uma pessoa está bêbada, parece não perceber o que faz. Ela simplesmente faz as coisas sem pensar nas consequências. Esse é um sério convite para rever os fundamentos de nossa fé. Não devemos simplesmente crer no que nossos pais e avós creram, ou fazer assim porque todo mundo faz. Neste tempo em que vivemos, é urgente que as pessoas analisem de onde vêm e para onde vão. Isso pode até ser doloroso, mas não existe crescimento sem dor. Pode tudo parecer até grotesco. Os simbolismos que João viu ao escrever o livro de Apocalipse são, de certa maneira, cruéis. João registra que o anjo clamou com potente voz, dizendo em Apocalipse 18, verso 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ah, meu amigo, tudo isso dito em referência a uma igreja, do ponto de vista humano, parece cruel. Que pessoa em sã consciência não se chocaria ao sequer suspeitar que a igreja, na qual com toda sinceridade pensou estar servindo a Deus, aproxima-se das características descritas nestes versos bíblicos? Mas a advertência divina é contundente.
Apocalipse 18, versos 4 e 5, trazem esse convite. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ah, meu amigo querido, isso quer dizer que dentro das igrejas simbolizadas por Babilônia e por suas filhas, existem pessoas maravilhosas, sinceras e inocentes que nunca haviam percebido a verdade descrita pela profecia. A essas pessoas Deus chama de povo meu, mas o convite é claro, retirai-vos dela. Sabe, eu tremo em meu coração ao pensar na dor e no sofrimento de tantos filhos de Deus maravilhosos, cujos olhos de repente começam a se abrir às verdades bíblicas que não conheciam. Que direito teria eu de causar-lhes qualquer sofrimento? Mas, por outro lado, tenho eu o direito de esconder estas verdades bíblicas? A história deste planeta, querido, está chegando ao fim. Não há mais tempo para dúvida. A voz de Deus ouve-se clara. A Sagrada Escritura está à disposição de todas as pessoas para ser estudada. Ninguém precisa deixar-se levar apenas pela opinião de um homem. O Apocalipse é incisivo ao identificar a igreja que pretende ser a igreja de Deus e não o é. Quando Jesus esteve nesta terra, deixou uma descrição do dia final que a Bíblia registra em Mateus 7, versículo 21 e 23 da seguinte maneira: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome e em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, meu amigo, que é possível praticar a iniquidade, mesmo pensando que se está servindo a Deus? O texto bíblico é claro. Qual é, então, a única maneira segura de servir a Deus? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, disse Jesus. E onde se encontra registrada a vontade do Pai? Unicamente na Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Você não pode encontrar outra fonte da verdade. Neste momento, você não gostaria de pedir sabedoria a Deus para poder obedecer? Inteligência para poder estudar a sua palavra? Faça-o. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da Tua pessoa e do Teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter mente clara para compreender Tua inteira vontade e o que devo fazer. Que o Teu Espírito me convença, inspire, e eu viva sob a influência do bem. Quero viver, Senhor, sem chorar o passado, deixando o presente aos cuidados do céu. Quero esperar, Senhor, sem temer
Vamos orar. Oh Pai querido, o tema de hoje foi um tema difícil. Não é fácil quando aquilo sobre o qual hemos fundamentado toda a nossa experiência espiritual de repente parece tremer, parece sem fundamento. Mas a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a ser humildes e que neste momento o Teu Espírito trabalhe na mente e no coração das pessoas, a fim de que, com sabedoria, sejam encaminhadas para o estudo, a investigação, a pesquisa bíblica e possam encontrar qual é a vontade que Tu tens para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.